Olá pessoal, chegando para mais um bate-papo. Dessa vez é com o Cláudio, morador da Morada do Sol há mais de 43 anos. E esse tem história, hein? Você vai ver que legal. Jardim Morada do Sol, 45 anos de história. No coração de Indaiatuba há um bairro que se destaca, Morada do Sol, 45 anos de história e tradição. Um lugar onde o sol sempre brilha e a hospitalidade é a marca da comunidade. Aqui tem paranaense, mineiro, baiano e paraibano, pernambucano, gaúcho, alagoano e gente do Piauí também. Um bairro que abraça a diversidade e a cultura, onde todos se sentem em casa com amor e carinho. Morada do Sol, o bairro do amor, onde as pessoas se encontram e a amizade é a lei. Com Hélio Ribeiro sempre empenhado pra comemorar o aniversário com alegria e harmonia. Pessoal, tudo bem? Ó, bem recebido aqui hoje, ó, um salgadinho, uma Coca Zero. Nem sou muito chegado em Coca, né? Mas brincadeira, viu, gente? Bate-papo hoje é com o Cláudio, juntamente com a Josiane, sua esposa, Rodrigo, que é genro, a Érica e a Luana. Você viu que eu guardei todos os nomes hoje? Vai pra cá um pouquinho? Ou tá bom lá, gente? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Cláudio para falar da Morada do Sol. E o Cláudio tem um lance legal, ele chegou praticamente no começo da Morada do Sol. Em 1979, o pessoal começou a vender os lotes, mas o decreto é de 1980, 19 de março de 1980, quando a Morada do Sol foi criada oficialmente. 45 anos o Jardim Morada do Sol, que como o Cláudio e muitos outros chegaram lá atrás, e tem muita coisa para falar desse momento. Hoje, a cidade já está toda estabelecida, mas ela não nasceu assim. Morada do Sol hoje é um dos bairros mais, vamos falar assim, o mais respeitado da nossa cidade, porque tinha e tem ainda, né? Tem uma característica diferente. Às vezes até quando eu vou falar sobre isso, ô Cláudio, eu fico assim para não me acharem meio que bairrista. Mas por que o Hélio fala tanto da Morada do Sol? Porque eu cresci lá. Eu cheguei em 85, mas eu já vinha na Morada do Sol em 1980. Quando meu tio Jair já morava ali no 80. Então eu vim praticamente no começo, por a gente conta essa história do bairro, que quando foi criado, você lembra bem disso, era só mato, aqueles terrenos, para achar o terreno era difícil, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você nasceu lá em 1º de maio, 1º de maio é perto de Moreira Salles, né? Não, 1º de maio é aqui divisa com o estado de São Paulo, entre Sertanópolis. Mas é São Paulo então? É, na Paraná. Paraná já. É, divisa. Você passa, quem vai para Assis, passa, ajando um pouco aí à direita, você sai para 1º de maio, você segue Sertanópolis e Cambé para chegar a Londrina, né? E aí você foi para Moreira Salles? Fui para Moreira Salles. Você ficou quanto tempo lá em Moreira Salles? Fiquei de 71 até 82. 82, lá você trabalhava No começo lá? de 82. Você trabalhava na roça lá. Trabalhava na roça. Até um lance legal, Rodrigo, que até eu falei numa outra, e quando a gente fala assim, pergunta principalmente para as pessoas que vieram para cá, que vieram do Paraná ou qualquer outro lugar, sempre trabalhavam na roça. E a gente fica imaginando, mas não tinha empresa, não tinha indústria naquela época?
né? Mas é uma característica de quem veio para Indaiatuba. São pessoas que trabalhavam na roça e que saíram de lá em busca de uma oportunidade. Porque eu já trabalhei na roça, Josiane, mas depois que eu estava aqui. Agora, você crescer, nascer na roça, crescer, às vezes você quer sair, você quer algo diferente. E você veio para cá com essa intenção, Com bro? essa intenção de alguma coisa melhor, porque na roça não estava dando mais para você conquistar alguma coisa, né? Porque era difícil hoje, está difícil, mas era pior antes, né? Então, você na indústria, por mais que você reclame do salário, mas dá para você se programar, fazer Sim. alguma coisa melhor, né? Ô Cláudio, quando você fala assim, na roça não estava dando mais, mas por quê? Porque hoje, quando a gente fala não fala roça mais, é agro hoje, né? Agro. Hoje você fala do agro, e são grandes fazendas, não sei quantos hectares, fazendas enormes, mas naquele tempo não eram fazenda, né? Eram sítios, pequenos pedaços de terra que a família ali cultivava, às vezes um feijão, um café, como que era? Era agricultura familiar, né? Porque hoje, a gente fala do agro, o agro hoje é uma tecnologia, né? Sim. Hoje, se você tiver, trabalhar hoje, igual a turma trabalhava, você trabalhava na lavoura de café, era café, e você plantava milho, feijão, arroz, não saía disso aí. Só que, para você ter hoje uma renda melhor, você tinha que ter uma terra mecanizada, que na época você quase não Sim. tinha, um equipamento bom para você trabalhar, para você poder ter lucro na sua coisa, não ter que pagar todo mundo para fazer, né? É o que acontecia. Então você não tinha a agricultura familiar só para a sua sobrevivência mesmo. Ô Érica, seu pai tá falando lavoura de café, eu não sei se ela chegou a conhecer, não sei se o Rodrigo também chegou a conhecer, mas bem a lavoura de café era um negócio bem manual mesmo, porque você tinha uma roça de café, você tinha lá os pés que eu lembro que eu trabalhava, e eram vocês que carpiam o café, era você que arruava o café, que era fazer aquelas leiras ali na época de colher, era vocês que desbrotava, era você que chacoalhava lá, você colhia ele, rastelava, abanava, ensacava, levava para um barracão, deixava ele lá, depois você colocava, esticava ele no terreirão para secar, era Era trabalhoso. bem trabalhoso, não é? É. Então, às vezes você fala assim, lavoura de café. Hoje você vê máquinas colhendo café, mas antes você não via. Eu mesmo, a primeira máquina que eu vi trabalhando, eu vi máquina de colher algodão. E depois, essas colheitadeiras de soja, né? Sim. Mas antes você não via de café, acho que foi uma das últimas que veio sair para. Você vê muito em Minas isso aí, que o café lá é forte, né? Sim. Mas já pro Paraná mesmo, depois que ficou algodão, você via as máquinas de colher algodão, igual você vê em muitas grandes fazendas aí. Mas para a agricultura familiar, por que você vai comprar um trator hoje? Já é difícil, né? E imagina comprar uma máquina de colher soja, milho, esse negócio aí. É pesado. Ô Cláudio, uma curiosidade, né, que a gente fala bastante, entrevista muita gente, fala do Paraná. Eu nasci no Paraná, sou lá de Nova Olímpia. Nasci em Nova Olímpia e fui criado em São Silvestre. Então até 1990 eu ia todo ano para lá. E eu me lembro que uma vez, eu não conheço Moreira Salles, você acredita? Eu fui ouvir falar de Moreira Salles aqui. Eu me lembro que uma vez, eu devia ter 8, 10, não sei quantos anos, e eu fui para Goiorê. Não sei se era um tio meu que estava colhendo algodão lá. Eu só lembro que a gente dormia dentro de um paiol de algodão, em cima do algodão, e não era, igual a gente tá falando de mecanizado, né? Você pegava um saco e ia arrastando e pegando algodão e colocava para lá, colocava para cá, para depois pesar, que era por arroba que pesava. Até eu fui numa casa hoje que o senhorzinho falou que eles colhiam, plantavam arroz. Aí você falou, mas como você fazia? Então, você tinha que bater esse arroz, depois tinha que socar esse arroz, tudo muito manual, diferente dos tempos de hoje. Aí você veio para morar, veio para Indaiatuba, você morou onde primeiro? Morei lá em cima, na rua 11, na Jacob Lira. Na Jacob Lira. Em 82 já. Já em 82. Você pagava aluguel ou já veio para para eu morava com meu irmão. Seu irmão? Tinha casa ali. Aí, de lá, eu mudei pro lado de cá da Morada do Sol. Na rua 27, esqueci o nome agora, João de Campo Bueno. João de Campo Bueno. Aí de lá eu fui lá para Aurélio Galete.
onde que vocês... Onde a gente morava. É. E quando chegou aqui em 82 na Morada do Sol, que tinha sido criado em 80, você foi morar com seu irmão. Aquele lado de lá que você morou na Jacob Lira foi a primeira parte da Morada do Sol. Eu até falo que isso em 85, 87, por aí, as ruas tinham até cascalho, do lado de cá era mais barro, né? É. E como que era lá, aquele pedaço lá em cima? Olha, o único pedaço que se passava bem de chuva, né? Vou falar a verdade. Ó, o pessoal que morava, eu falo isso aí, às vezes tem gente, mas tem muita gente que fez isso aí. Para chegar até no Vanderlei, dia de chuva, que você pegava, morava só até ali, dia de chuva. Para lá você não ia. Aí tinha aquela pontinha lá embaixo, na rua 5, que quando o rio subia a água, ela ficava ilhada lá. Você via a ponte, mas não via a estrada, porque passava. Aí tinha gente que subia e colocava sacolinha nos pés para chegar até lá, porque era bravo mesmo. Ô Cláudio, você falou da ponte lá da Rua 5, né? Que a gente sabe que a referência naquela época, fizeram o Ário Barnabé e ficou aquele espaço lá. Só os arruamentos, como a gente fala, né? Vai sair um loteamento, os caras fazem o arruamento, Rodrigo, é isso que era naquela, só aquelas ruas mesmo, que era só terra. E aí usava a Rua 5 como principal, depois passou a usar o 80. E eu já falei com pessoas que quando chovia ali, que a água subia, você só conseguia atravessar de caminhão, né? Só caminhão que passava por ali, as pessoas te colocavam bicicleta no caminhão para pegar lá do outro lado, para poder trabalhar na Filtrosman, nas empresas que tinham lá na época e também não tinha ônibus para levar de bicicleta, né? E ninguém, né? Todo mundo tinha carro, tinha moto para fazer isso. E aí você foi para Aurélio Garlete. Aí conversando aqui antes, você falou para mim que morou no número 215. 215 foi a primeira casa que a gente fez na Morada do Sol. Isso em 86. Aí você morou no 215, que a gente fazia uns bailinhos ali, as festas eram tudo ali. Eu não lembro da antes. E depois a gente foi pra rua, pro outro lado, que é o 194, na Aurélio Garlete 194. Eu lembro do vocês morando ali. Mas você foi lá, você foi em festinha nossa, cara. Não cheguei, porque o meu horário também não batia, né? Você trabalha revezado, às vezes você faz uma festa hoje, não dá para ir por causa do seu horário de trabalho. Mas eu gostava daquele lugarzinho ali, era bom. Quer dizer, gosto da Morada do Sol inteira. Eu tava agora batendo um papo com o seu Nezinho, ele mora na 54. E eu cresci naquele pedaço ali, 54, 55, até a rua 52, né? Pra cá eu cresci ali naquele meio. A gente tava falando sobre isso, Cláudio. Que era uma época diferente, a gente não tinha tanta condição, eu não tinha carro, meus amigos não tinham carro. A gente ia para Tejusa, de ônibus e voltava a pé de madrugada. Guardava o dinheiro para comer um lanche na saída, porque não conseguia pagar táxi. Mas qual que era a parte interessante que eu estava conversando lá, Josiane? É que daqueles amigos nossos daquela época, ninguém se perdeu, cara. Ninguém se perdeu, não tem uma que fala, pô, fulano, não. A gente até criou um grupo agora, Amigos Raiz, né? Daquele de 85, ninguém se perdeu. Ou seja, era um tempo, todo tempo tem uma característica, né? A gente não tinha carro, andava, não tinha dinheiro para comprar um tênis, né? Que na época tinha o Bombo, Quicksilver, camisa, tênis da All Star, o Nike, então, era uma dificuldade danada, mas a gente era feliz, não que a gente não é feliz hoje, mas eu acho que a gente era mais feliz naquela época, não sei porque eu tenho esse pressentimento. A felicidade era mais constante, entendeu? Hoje era muito isso, eu tô falando pra mim, viu, gente? Desculpa, viu? A felicidade era mais, você tinha mais tempo de felicidade, hoje parece que a gente vive muito atribulado, cara. Mas eu acho que porque naquela época se viviam todos as mesmas condições que um vivia, era o drama de todos eles. Era, né? Hoje não, você vê um garoto sai aí, ele sai com uma moto grande. Não vou dizer para você, mas facilitou muito para quem está trabalhando hoje ter alguma coisa. É só saber administrar um pouquinho, né? Então, tem um carro, tem uma motinha. Então você já não vê mais essa molecada aí andando igual você andava antes. E nas empresas, você tinha lá, tudo bem que você tinha as hierarquias lá, né? Mas todo mundo era parecido, era igual, né? Porque todo mundo tinha a mesma origem. Então chegavam, eles contratavam porque o cara era uma mão de obra que você não tinha preguiça, não tinha medo de encarar, você tinha que fazer hora extra, fazia, tivesse trabalhado à noite, trabalhava. Então essa era a parte legal, quando eu falei dos amigos meus que a gente saía junto, a gente se encontrava em casa
E não tinha um ou outro, eu lembro só tinha um, até falar o nome, que era o Peterson. O Peterson, ele era filho único e era um que tinha mais assim uma condiçãozinha melhor. Pode deixar, vamos lá, vai continuar, né? Ô Josiane, você estava falando para mim que você veio de Salvador fazem 20 anos. Por que você veio embora? Você tinha referência para vir para cá? Porque a gente estava conversando aqui e uma das coisas que a gente falava da época lá, de 80 e pouco, saiu a Morada do Sol, que as pessoas iam embora para cá porque elas enxergavam uma oportunidade. Eu queria sair da roça porque eu vou lá, vou trabalhar numa empresa, vou ter uma casa, vou construir uma vida. Você que chegou há 20 anos já é diferente. Por que você escolheu Indaiatuba? Um amigo meu e colega lá do bairro, ele achou um trabalho aqui em Indaiatuba. Era em São Paulo, depois trouxeram a firma, trouxe ele para cá, para Indaiatuba. Daí ele alugou uma casa aqui, aí trouxe a mulher, mais os 2 filhos, né? E eu trabalhei a vida toda de camelô, né? Na rua. E aí eu estava querendo vir para São Paulo para ver se achava uma oportunidade melhor, né? Para trabalhar. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu não gostei, liguei para ele falou assim, pode vir que eu já aluguei a casa. Você fica aqui, arruma um serviço, depois você aluga sua casa e traz seus filhos. E assim foi, estou até hoje. E aqui você trabalha em quê? Agora estou trabalhando de auxiliar de limpeza, aqui na Jetinotes. Ô Josiane, e a gente está dizendo que você veio para cá há 20 anos, não sei, hoje a gente precisa talvez fazer uma análise diferente. E há 20 anos atrás a cidade dava oportunidade ainda, dava. Né? Você quando não eu cheguei para trabalhar principalmente, né? Quando eu vim morar, ele morava na 66, era só barro ali. Ele falou assim, eu estava na rodoviária de São Paulo, ele falou assim, você pega o ônibus para Indaiatuba, de chegar na rodoviária você pega Jardim Morada do Sol, desce no Mercado 10, ali na 80, foi aonde eu desci. E dali o filho dele já estava me esperando. Daí foi que, mas ali era só barro, depois da 80 para baixo era só barro. Porque aquele naquela pedaço época ali, lá, a gente chamava de Cabo da Espingarda, né? Que tinha aquele meio do Corolla ali, que era só mato ali, mas não era um mato assim normal, era mato mesmo, né? Aquelas toceiras altas. Aí que a Toyota pegou lá e fez aquele Parque Corolla que virou o que virou hoje. E o Cláudio, vamos voltar um pouquinho na parte que você estava falando da Morada do Sol, antes da gente conversar aqui. A gente não entra muito nesses assuntos, quando a gente faz, vamos conversar, vai. Isso aqui vai ficar para vocês, arquivo de vocês mesmo, da parte política. Que você falou da alternância, né? Que você chegou em 82, aí era Crentonim, e a cidade não evoluía, não prosperava, porque um começava e o outro não terminava. Isso. Né? Era essa a briga que existia. Então, enquanto esse povo estava nessa briga, quem perdia era só a população, né? Sim. Aí depois que mudou, né? Que entrou o Reinaldo e os sucessores dele, e já foram mudando, a cidade foi melhorando, o que estava parado saiu da gaveta e nós estamos hoje, né? Que ficou bom demais até. Eu até falo às vezes, quando a gente for falar, vamos contar do Reinaldo para cá, né? Não vou falar muito da parte de trás. E mesmo para trás, quando criou o bairro em 80, a gente não pode negar que o cliente era um visionário. Fazer um bairro do tamanho da Morada do Sol, que você via só as ruas. Se você pegar o passeio hoje, ele vindo para cá, tá abrindo empreendimento ali no... Nossa, tô confuso. Aqui, ó, olhando aqui. Você vai ver aquelas ruas, era aquilo lá que era o bairro. Então alguém para fazer isso tinha que ter coragem na época. E o prefeito também para assinar. Depois mudou a lei e você não pode mais fazer um loteamento, um empreendimento sem infraestrutura. Então você já paga isso antes. Até eu estava essa semana, tem uma amiga minha que ela mora lá no Fogueteiro, e vira e mexe ela manda, porque chove um dia, chove cedo, a máquina conserta cedo, chove à tarde. Passa 2 dias, a máquina vai lá, volta, conserta, chove. E ela estava questionando que a rua dela estava ruim, e eu fui na prefeitura, cheguei lá, estava uma foto lá do edital, do programa de melhorias. Aí eu mandei para ela, olha Maria, tá vendo? Agora vai melhorar para vocês, vai sair o asfalto aí. Só que eu não falei para ela, né? Esse asfalto vai custar uns 20, 30, 40 pau, né? Porque é um terreno de 1.000 metros com
que é 10 de frente, ou 20 de frente, por 50, vai custar uns 30, 40 mil reais. Que foi o que aconteceu no Morada do Sol. Quando não tinha asfalto lá atrás, teve uma época que as pessoas pagaram o asfalto, na época era o governo do Toninho, e o asfalto não saiu. Aí foi quando o Reinaldo assumiu em 97, mas o start mesmo do asfalto foi a partir de 2000, no segundo mandato do Reinaldo. Em 97 ele começou, porque como queria asfaltar, você não tinha um dinheiro. E aí você tinha que cobrar das pessoas, falar, mas como que eu vou pagar se eu já pagar de novo se eu já paguei? O que acontece hoje lá no fogueteiro, essas pessoas vão ter que pagar. Vai acontecer no Vale do Sol, para asfaltar vai ter que pagar. Agora você vai pegar um terreno aqui no de Itália, que é o nome desse empreendimento aqui, já vai estar tudo asfaltado, já vai ter iluminação, já vai ter uma área lá reservada para uma creche no futuro, para uma escola, mas senão você já vai ter quem mora lá já vai estudar aqui no Campo Bonito. Naquela época não. Na Morada do Sol você tinha que estudar lá na secata no caminho, não tinha escola na Morada do Sol. Depois foi prosperando, foi crescendo e hoje está nessa condição que está. E aí a gente falou dessa alternância. Aí o Reinaldo entrou. Você consegue lembrar que a gente teve uma época da Morada do Sol que a gente tinha 4 vereadores. Tinha o Bicudo, tinha o Jorge, tinha, não sei se é o Roberto. Acho que o vereador Bar. Agora teve o Bicudo, a gente tinha 4 vereadores. Hoje a gente fala assim, eu e o Índio, que são os vereadores assim da Morada do Sol. Mas o vereador naquela época tinha mais trabalho, não tinha? Trabalho em que sentido? Porque você tinha mais coisa para ser feita, não é isso? Isso. Mas olha, eu vejo que o trabalho do vereador hoje, igual você falou, você olha assim, deu uma melhorada para eles trabalharem. Mas eu acho que os vereadores, você conhece, eu vejo todo dia praticamente. Mas tem muitos caras que vêm aqui na Maratona que são vereadores que somem. Eles somem do bairro, até do próprio bairro que ele mora, você não encontra o cara na rua. Eu acho que os nossos vereadores, falando no geral, eles têm que aparecer nos bairros para ver como é que está. Porque a pessoa liga, mas se você tem um vereador que é uma autoridade para corrigir as falhas que está tendo no bairro, o vereador é a melhor pessoa que nós temos. Agora, se eles desaparecem, como é que vai ser feito? Sim. Então, eu acho que ficou mais prático para trabalhar. Então, da mesma maneira que ficou mais prático para eles trabalhar, tem menos serviço, só que o serviço agora é mais burocrático, né? É mais burocrático. É isso que eu ia falar, até corrigir, né? Que o vereador tem mais trabalho, mas então não tem trabalho hoje. Tem trabalho do mesmo jeito, eu quero dizer trabalho aqui fora. Eu me elegi vereador em 2008, só que a minha primeira candidatura minha foi em 96. Quando eu me descobri político foi em 94, 93, 94. E aí naquela época eu já começava a fazer pedido. E naquela época lá, você tinha muitas ruas ainda, igual você for lá para 66, tem muito terreno com caída. O terreno era caído para o fundo. Então as pessoas pediam terra, a prefeitura podia doar terra. Aí eu fazia lá na máquina de escrever, lá solicito 7, 8 caminhão de terra para fulano de tal, na rua tal. A prefeitura lá entregava a terra. 2000, quando eu já fui candidato, 96, 2000, e eu começava a fazer muito pedido de ofício. Eu ia para a reunião, tinha um caderno assim meu, ó, cheio de ofícios que eu pedia melhoria para o bairro. Isso que eu estou dizendo, esse trabalho era diferente. Era um trabalho mais corpo a corpo. Até eu estava com o custódio um dia desse, eu lembrei, não falei para ele, né? Que a gente estava falando sobre aqueles sarjetões lá. Que durante a campanha eu falei, custódio, precisa resolver esse problema do sarjetão aqui no bairro. Você pá, pá, pá. Aí ele falou assim, eu vou resolver. E a gente foi e fez um videozinho, e ele está reformulando inicialmente 10, está readequando 10, vai readequar tudo. Falei, por que você não pega e já faz tudo isso de uma vez? Faz um levante bom. Porque você mostra para que você veio, o pessoal, o prefeito já chegou, já está melhorando. Fazer 2 talvez, mas se você fizer um monte, você já vai mostrar a sua cara. Só que aí, eu voltei lá atrás. Quem pediu o sarjetão era eu. Eu que fazia o pedido. Construí o sarjetão na esquina da rua Silvio Candeiro com rua Jordalino Petrobon. Por quê? Porque essa água não tinha como escoar. Você precisava. Ela escoava assim e você não tem bueiro. Então ela era necessária naquela época. Só que em 2000 era feito de um jeito, aquelas tipo valetona mesmo. Aí depois começou a melhorar com aquela canaletinha e agora que eu pedi para ele estar refazendo. Isso que eu quis dizer com o vereador, ele tinha mais porque você tinha mais coisa para reivindicar. Hoje o bairro está um bairro grande, você tem creche, você tem escola, você tem
posto de saúde, você tem até um centro de oncologia no bairro, você tem uma UPA. A gente sabe que hoje tem uma dificuldade com a saúde, tem, porque a cidade cresceu e se faz necessária a construção de mais hospital. Mas comparado com aquele tempo que a gente viveu, está bem melhor, né, Carol? Nossa, tá. Até na escola, você tem que madrugar para matricular um filho. Hoje, já termina o ano e já fica matriculado. Nós temos sala de aula sobrando. Sim. Assim, né? Sobrando dentro do padrão, né? Antes não, é igual o médico. Você marcar uma consulta no postinho, às vezes tem que pegar fila. E não conseguia a senha. É mais essa. Hoje não, você chega e já é atendido. Então melhorou muito. Por mais, só que há muito a melhorar. Eu lembro, você está falando da senha do postinho, desculpa seu nome mesmo. Vou chamar de Val. Val e Érica, pra gente passar numa consulta, e até no mini hospital, porque eu trabalhava no mini hospital e eu tinha um BS4, para marcar uma consulta com o oftalmologista, você tinha um dia para ir lá. Então eles entregavam 200, tinha 200 senhas, quem fosse 200 só no mês que vem. Era uma vez por mês que você pegava a senha. Hoje, você precisa de um encaminhamento para passar. Mas hoje você recebe no seu WhatsApp a consulta sua agendada. Eu conto uma história, em 2020, bem no meio da pandemia, eu tive uns problemas lá, né? Eu acabei passando por um nutricionista lá no Espaço Bem Viver, que ela estava atendendo lá. Quando foi setembro de 21, chegou para mim que eu tinha uma consulta marcada com ela. Mais ou menos setembro de 22 chegou que eu tinha uma consulta marcada com ela. Quando foi em 23 já, parece que foi o ano passado. Foi o ano passado. O ano passado eu falei, acho que eu vou fazer academia, né? Aí fui falar com o médico lá, doutor, você não faz um encaminhamento para mim, para eu passar com a nutricionista? Mas já está marcado. Está marcado para 5 de setembro, ou seja, automaticamente o sistema foi marcando para eu retornar de ano em ano com ela para ver como eu estava. Então a gente tem muita coisa diferente hoje que a própria tecnologia oferece isso. Tem a questão que eu falei, que eu acho que naquele tempo a gente era mais feliz, né? A felicidade era mais constante. Mas a gente tem muito mais facilidade hoje que tinha antes. Vocês também moram aqui há bastante tempo, né? Chegou junto com você? Nós chegamos uns 2 ou 3 anos depois. 85, 85. 85 vocês chegaram? 86. Então pegaram todo esse tempo também? É, mas só era barro. Era barro e... Massa. E o dia que chovia, o que tinha que fazer para andar nas ruas? Sacolinha no pé, pessoal. Mas haja sacolinha no supermercado para todo mundo pôr no pé, hein? Hã? Mas só era barro. E quando o carro encalhava? Aquele tempo não tinha carro, mas eu sofri. E as construções, tinha? Era tudo casa bonita igual hoje, não? Hã? Era tudo casa prontinha, igual você compra a casa lá, pega o condomínio, tá tudo prontinho? Esse prendidão do parque ecológico. Tinha pouco, né? Tinha pouco. Nem veneno, não tinha repelente que ajudava. Só tava carregado ainda. Mas essa parte das casas é legal falar também, viu, gente? Porque hoje o bairro está formado, está estabelecido, e naquela época a pessoa para morar, ele não estava preocupado com o reboco, com a pintura, com o portão bonito, com o portão automático. O importante era ter a casa para entrar para dentro. Então ele fazia um mutirão lá no final de semana para fazer as paredes, fechar, mas ele entrava só para até lá, já entrava às vezes sim, até contrapiso era primordial. Um contrapiso e o banheiro, tudo para entrar. Mas graças a Deus a gente venceu, passou por todos esses momentos e está aqui hoje para contar essa história. Agora eu queria que você, Eric, falasse um pouquinho do seu pai. Um pouquinho dele, fala um pouquinho para nós. Como é ser filha e filho do Cláudio? Não vai chorar, hein? É desafiador, Rígido. mas é muito bom, porque meu pai, a mãe faleceu cedo, né? Então meu pai foi pai e mãe, foi um pai que manteve a gente nas rédeas curtas, né? A gente foi criado, como dizia ele, conforme a cartilha dele, né? E isso foi muito bom, né? Que nos manteve nos caminhos que a gente tinha que seguir. Ele fez muito por nós. Da minha família, eu fui a primeira pessoa a ser formada, né, numa graduação. E eu devo muito isso a ele, que sempre me apoiou, me esperava, né, 11 horas da noite eu chegar da faculdade, né, que a avó me deixava na porta de casa, ele estava me esperando acordado, mesmo tendo que trabalhar no outro dia 3 horas da manhã, mas ele estava lá. Quando eu tive que trancar a faculdade por falta de recurso,
E depois no outro ano eu consegui bolsa, mas eu não conseguia pagar a van. Ele falou, não, eu pago a van para você, porque eu estudava em Salto. Então, devo muito do que eu sou a ele, do que eu conquistei hoje também a ele. O modelo de homem, de pai, de casamento, tudo que eu vi dentro da minha casa também eu devo a ele, que hoje é o que eu trago para minha família. Né? Então é muito especial assim, ver tudo que ele também lutou para conseguir, para nos dar um pouco de conforto dentro das limitações, né, que a gente tinha. Mas eu brinco assim, né, a gente passou por muita dificuldade, mas a gente nunca sentiu a pobreza. E isso é incrível, sabe? Que hoje, olhando para trás, a gente percebe quanta dificuldade a gente passou, mas lá a gente não percebeu, porque ele nunca deixou isso afetar a gente, sabe? Legal. Como ela disse, né? É aquele pai que é um exemplo pra gente de seguir, que nem hoje eu sou pai, ela é mãe, né? E aí ele é um exemplo que a gente segue pra gente fazer pros nossos filhos, né? Pra gente dar continuidade do que ele nos ensinou. Porque eu vejo muita gente reclamar de pai e mãe em relação de que o pai não faz, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Óbvio, né, que às vezes o pessoal reclama de barriga cheia, mas nós temos de boca cheia para falar que o nosso pai nunca deixou faltar nada pra gente, né? Desde a educação, uma coisa que ele cobrava muito pra gente assim, vocês não têm a necessidade de trabalhar até completar a maioridade, mas as notas têm que ser boas, a educação tem que ser maravilhosa. Aí tinha que tirar a nota vermelha na época, né? A gente não podia tirar a nota vermelha, tinha que ser nota boa. E ele nunca deixou faltar nada pra gente. Ele falava, ele nunca deixou faltar nada pra vocês enquanto vocês estiverem estudando. Mas tem que ter o retorno, né? E ele mostrou pra gente que o retorno de uma forma mais clara possível, que era a gente trabalhar ser o correto o máximo possível, ensinou a gente ter respeito ao próximo, né? Que hoje a gente vê muita gente que não tem respeito ao próximo, ele nos ensinou a ter esse respeito ao próximo, porque ele é uma pessoa que respeita muito, né? Ele não vai nunca desrespeitar ninguém. Então isso ele ensinou pra gente, a gente segue isso como uma cartilha e tenta passar isso para os nossos filhos. Que bom, que legal. Gostei desse depoimento, viu? E eu, na verdade, eu não conheci meu pai. Eu devo ter visto ele com 5 anos. E meu padrasto falava isso também. Meu padrasto está com a minha mãe desde 82, 43 anos. Ele me criou praticamente. Ele falou, olha, enquanto eu puder, você vai estudar. E aí aconteceu que eu fiz a 8ª série em 85, namorado só, e fiquei 7 anos depois sem estudar, mas também nunca me faltou nada, mas a regra vai, enquanto você puder, você vai estudar. E eu não gosto, a gente não fala muito, né, acho que é muito estranho, né, mas a minha mãe, qualquer coisa errada que eu fazia, eu apanhava. Mas nem por isso eu nunca amei ela, ou deixei de amar ela, porque ela fazia isso comigo, porque isso ela me moldou. E o fato de ser filho único e ser bem educado, todos os meus tios e tias, eu era o queridinho de todo mundo, porque eu sempre fui educado. E isso eu devo à minha mãe, que me corrigia lá atrás. Hoje a gente tem dificuldade, você está seguindo os mesmos moldes que ele, mas a gente tem dificuldade para corrigir os nossos filhos hoje, como a gente foi corrigido lá atrás. Porque hoje eles têm muito mais facilidade do que a gente tinha lá atrás. Então imagina, a gente chegou namorado só em 85, a gente fez a primeira casa em 86, o servente do meu padrasto foi eu e minha mãe. A gente que era o servente, que fazia massa, carregava o tijolo para construir a casa. A gente não tinha condições de pagar um pedreiro ou pagar um servente para fazer a casa. Então hoje eu agradeço a ela por ter feito essa questão que eu te falei de ser corrigido, questão da gente trabalhar na roça. Mas não tinha condições? Tinha, mas eu gostava de fazer aquilo ali. Hoje eu sei olhar para a pessoa, eu sei que eu sou igual a você, eu sou melhor que ninguém. Estou num cargo lá por 5 mandatos, isso não faz melhor que ninguém. E essa acho que é a principal diferença. Eu devo isso à educação que a minha mãe me deu. Eu tenho certeza que vocês devem isso à educação que seu pai te deu. Que é uma pessoa simples, mas é uma pessoa que tem honra, tem caráter. Parabéns, viu, Cláudio? Obrigado. Parabéns. Pessoal, queria agradecer a vocês por esse momento, essa oportunidade. Se vocês quiserem falar, Rodrigo? Rodrigo falou nada, Rodrigo? Não deixa. A gente não deixa ele Mas passar. você falou, quando eu falei no começo que o Cláudio era da morte, você falou que ele era o quê? Dinossauro? Eu? Eu não falei isso, não. Você falou, dinossauro não mora só. Quando os dinossauros foram extintos, ele veio morar mais ou menos isso. É isso aí, gente.
gente, a gente vai disponibilizar isso aí depois para vocês no YouTube, vai entregar um pendrive para vocês e essa história vai estar lá eternizada. Eu acho que não tem coisa melhor que a gente poder um dia olhar. Eu acho que eu até brincava quando era criança e eu tenho usado isso como princípio e eu tenho visto isso muito mais hoje. As palavras da gente têm muito poder, mas só que você tem que ter a palavra e tem que ter a ação. E eu brincava lá, nem lembro que era isso que eu dizia que o meu nome ia estar nos anais da história. Cara, se imaginar o que eu já vivi nesse tempo enquanto político, o que eu já fiz, ou seja, seu nome vai estar na história, tá? Da Morada do Sol, de Indaiatuba, e lá na frente seus netos vão poder olhar e saber quem foi o avô deles. Mas, Hélio, uma coisa assim, você falou de estar na história, né? Talvez não esteja na história de todos os indaiatubanos. Sim. Mas na da nossa família é Sim. muito clara, né, pai? Acho que desde que você se candidatou, todos nós de casa votamos em você. Não sei se você vai se recordar, mas em 2010, quando meu avô ficou doente, meu pai estava trabalhando, meu irmão estava trabalhando, nós precisávamos levar ele numa consulta no Hospital Dia. Eu não dirigia na época e meu avô estava de cadeira de rodas. A sua assessora foi lá nos buscar. Então, assim, não é só o feito que você faz pela cidade, mas é esse olhar humano que você tem para as pessoas, né? Legal. Não foi só uma vez, né? Foi várias vezes que Eu fico feliz quando eu ouço isso, porque eu faço isso todos os dias da minha vida. Não tem um dia. Não tem sábado, não tem domingo, que quando alguém me procura, que a gente está à disposição. Às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo, mas eu preciso pelo menos dar encaminhamento. Não posso ficar para mim. Eu tenho que encaminhar, eu tenho que passar isso. Nem todas as coisas também você consegue resolver, Não, né? não. Não depende só de você, mas o que está no seu alcance está sendo feito. Eu acho que isso é importante. Porque você falou do seu pai e sua mãe. Eu lembro de você, seu padrasto lá no Rio. Eu lembro de você e sua mãe trabalhando junto com ele lá. Você é um garotão de 16, 17 anos. Essa média assim. Quer dizer, sempre foi um cara que não atrás de ter moleza não, sempre trabalhou difícil. Não. Ô Cláudio, agora eu queria, acho que a mensagem principal podia ficar dos seus filhos, mas eu queria que se você pudesse deixar uma mensagem também. A minha mensagem é que a gente agradece a todos, né, que está aqui e que os filhos da gente continuem sendo que é, né? Para o orgulho da gente. Isso aí. Legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Josiane, Érica, Val, Rodrigo, Pedro e Joaquim. Foi muito bom estar com vocês esses momentos, falando um pouquinho da história do Cláudio, um pouquinho da história da Morada do Sol, de Indaiatuba, uma história de vida nossa, no geral. Valeu. Em casa com amor e